Seja bem-vindo ao Minuto do Dom, e hoje vamos falar do livro Negocie, como se sua vida dependesse disso, de Chris Voss. Se você acha que negociação é apenas para grandes executivos de Wall Street ou para quem vende carros usados, prepare-se para mudar completamente de perspectiva. Chris Voss não é um acadêmico de Harvard que estudou teorias em salas climatizadas. Ele foi o principal negociador de reféns do FBI. Ele lidou com terroristas, sequestradores e criminosos perigosos em situações onde um erro não significava apenas perder um bônus no fim do mês, mas sim a perda de vidas humanas. O que Voss traz para nós é uma abordagem radicalmente diferente daquela ideia antiga de que a negociação deve ser um processo racional. Ele prova que os seres humanos são animais irracionais, movidos por emoções, medos e necessidades de segurança. A primeira grande lição que o livro nos ensina é sobre a escuta ativa, mas em um nível muito mais profundo do que estamos acostumados. Voss introduz o conceito de empatia tática. Não se trata de ser legal ou concordar com o outro, mas de entender exatamente o que a pessoa está sentindo e por que ela está agindo daquela forma. Um dos métodos mais poderosos que ele apresenta é o espelhamento. É algo incrivelmente simples, mas que funciona como mágica. O espelhamento consiste em repetir as últimas 3 palavras ou as 3 palavras mais importantes do que a outra pessoa acabou de dizer. Quando você faz isso, você sinaliza ao cérebro da outra pessoa que você está sintonizado com ela, o que a estimula a continuar falando e a revelar mais informações. Imagine que você está em uma reunião e seu chefe diz que o projeto está muito difícil. Em vez de você tentar se defender ou dar soluções, você apenas diz, muito difícil? Pronto. O silêncio que se segue obriga o outro lado a explicar o porquê, e é nessa explicação que você encontra o ouro da negociação. Outro ponto fundamental é o uso do tom de voz. Voss recomenda o que ele chama de voz do DJ de rádio FM da madrugada. É uma voz calma, grave, lenta e reconfortante. Essa tonalidade atinge diretamente o sistema nervoso da outra pessoa, reduzindo a ansiedade e desarmando a agressividade. Quando você fala com autoridade, mas com uma calma absoluta, você assume o controle da dinâmica emocional da conversa sem que o outro perceba. Além disso, o livro nos ensina a técnica da rotulagem. Em vez de ignorar as emoções negativas, você deve trazê-las para a luz. Se você percebe que seu cliente está com medo de fechar o contrato, você diz abertamente, parece que você está preocupado com o risco desse investimento. Ao rotular a emoção, você a desativa. É como se você estivesse drenando a energia do medo. O silêncio também é uma arma. A maioria das pessoas tem pavor do silêncio e tenta preenchê-lo com argumentos fracos que acabam entregando sua posição. Voss ensina que, após um rótulo ou um espelhamento, você deve calar a boca e deixar o silêncio trabalhar a seu favor. É nesse espaço vazio que o outro lado costuma ceder ou revelar informações cruciais que ele não pretendia dizer. Estamos chegando a um ponto importante da nossa conversa sobre as táticas de Chris Voss. Antes de avançarmos para a estratégia que vai fazer você amar ouvir um não, eu quero fazer um pedido especial para você que busca a excelência. Não custa nada e ajuda muito. Siga o canal agora mesmo. Se você quer dominar a arte da persuasão e ter acesso aos melhores resumos de livros que realmente transformam a vida financeira e pessoal, clicar no botão de seguir é o seu primeiro passo para o topo. Fazendo isso, você garante que não vai perder nenhuma aula prática de venda e negociação que trazemos aqui no Minuto do Dom. Agora, vamos falar sobre o poder do não. No senso comum, todos acham que o objetivo de uma negociação é conseguir o sim o mais rápido possível. Voss diz que isso é um erro fatal.
O sim, muitas vezes, é uma mentira. As pessoas dizem sim apenas para se livrarem de você ou para evitar o conflito, sem nenhuma intenção de cumprir o acordo. O não, por outro lado, é onde a negociação realmente começa. Quando alguém diz não, ela se sente segura, no controle e protegida. Por isso, Voss sugere que você faça perguntas que convidem ao não. Em vez de perguntar, você tem alguns minutos para conversar, pergunte, é uma má hora para conversarmos? Quando a pessoa responde não, não é uma má hora. Ela abriu a porta por vontade própria e está muito mais receptiva ao que você tem a dizer. É uma mudança de paradigma que separa os amadores dos negociadores de elite. Outra ferramenta incrível são as perguntas calibradas. São perguntas que começam com o que ou como. Elas são desenhadas para remover a agressividade e transformar um confronto em um processo de resolução de problemas compartilhado. A pergunta de ouro de Voss é: como eu deveria fazer isso? Use isso quando alguém fizer uma exigência absurda. Em vez de dizer não, você joga o problema de volta para o outro lado de forma suave. Isso força a pessoa a olhar para a sua situação e a encontrar uma solução que funcione para ambos. Você para de ser o inimigo e se torna um parceiro na busca por uma saída. Para negociar nesse nível de maestria, você precisa estar com a mente afiada, processando informações de forma rápida e precisa. E se você quer saber como está o seu potencial cognitivo para aplicar essas técnicas com perfeição, eu tenho uma recomendação especial. Conheça o Testar QI acessando testarqi.com.br. Nosso patrocinador oferece uma ferramenta incrível para você medir sua inteligência e entender melhor suas capacidades mentais. Um negociador de elite sabe que o autoconhecimento e a agilidade mental são suas maiores armas. Acesse testarqui.com.br e descubra seu nível. Continuando com as lições de Chris Voss, precisamos falar sobre a regra dos 7:38:55. Em qualquer comunicação, apenas 7% da mensagem é transmitida pelas palavras. 38% vem do tom de voz e 55% vem da linguagem corporal. Se as palavras de alguém dizem sim, mas o tom de voz parece hesitante, você deve confiar no tom de voz. É aí que entra a rotulagem novamente. Você diz sim, mas parece que há algo te deixando desconfortável. Isso limpa o caminho para uma negociação honesta. Voss também alerta sobre o perigo de dividir a diferença. Em uma negociação de vida ou morte, você não pode dividir a diferença. Se um sequestrador tem 2 reféns, você não aceita que ele mate um para libertar o outro. Na vida real, quando você divide a diferença, muitas vezes você acaba com um acordo que é ruim para ambos, como usar um sapato preto e um marrom porque você não conseguiu decidir qual era melhor. Busque o acordo que realmente resolva o problema, não apenas o que é mais fácil. Se você está aprendendo táticas que nunca imaginou e este conteúdo está agregando valor real para sua carreira e vida pessoal, aproveite este momento para deixar sua marca. Curta o vídeo agora. Essa pequena ação faz com que o algoritmo entenda que este resumo do livro do Chris Voss é um conteúdo de elite e nos ajuda a alcançar mais pessoas que, assim como você, querem sair da média. Deixe seu like e vamos para a parte final desta aula. Um dos conceitos mais fascinantes do livro é o cisne negro. Na teoria de Voss, o cisne negro é aquela informação oculta que, se revelada, muda completamente o jogo. Toda negociação tem 1 ou 2 cisnes negros. Pode ser uma motivação emocional oculta, um prazo que a outra pessoa não revelou, ou uma pressão interna que ela está sofrendo. Para encontrar o cisne negro, você precisa ouvir mais do que falar e observar os detalhes que ninguém mais percebe. Quando você descobre o que realmente move a outra pessoa, você ganha o controle total da situação.
Voss também ensina o sistema Ackermann, que é um método estruturado de negociação de preços. Comece definindo seu preço-alvo. Sua primeira oferta deve ser de 65% desse valor. Depois, você sobe para 85%, depois 95% e, finalmente, chega ao seu alvo em 100%. Mas o truque está nos detalhes. Cada aumento deve ser menor que o anterior, e o valor final deve ser um número quebrado, não redondo, como R$ 14.347 em vez de 14.500. Números precisos dão a impressão de que foram calculados de forma exata e científica, o que torna muito mais difícil para o outro lado contestar. Por fim, lembre-se da frase icônica de Voss: o conflito é uma oportunidade para o aprendizado. Não tenha medo da tensão. A tensão é o lugar onde os grandes acordos são forjados. Use o nome da pessoa com moderação, mas de forma estratégica para criar conexão. Mantenha a calma absoluta, mesmo sob pressão. E nunca se esqueça de que o seu interlocutor quer ser ouvido e compreendido acima de tudo. Negocie como se sua vida dependesse disso, é um guia para a vida. As técnicas de espelhamento, rotulagem, perguntas calibradas e a busca pelo cisne negro vão transformar você em um comunicador excepcional. Aplique isso na sua próxima venda, na conversa com seu parceiro ou até mesmo na negociação por um aumento salarial. O domínio da psicologia humana é o que separa os grandes realizadores do resto do mundo. Este foi o Minuto do Dom, onde cada segundo conta para o seu sucesso. Aplique o que aprendeu hoje e veja o mundo se abrir para as suas condições. Imagine que você está diante de uma porta trancada e possui um molho com 1000 chaves. Você pode tentar uma por uma, gastando horas, suando, perdendo a paciência e talvez desistindo antes de encontrar a correta. Ou você pode simplesmente entender a lógica da fechadura e escolher a chave mestra. No mundo real, a chave mestra não é apenas o esforço bruto, mas a sua capacidade cognitiva aliada ao conhecimento estratégico que os grandes livros proporcionam. Muita gente me pergunta qual é o segredo dos grandes negociadores e dos líderes que parecem estar sempre 10 passos à frente de todo mundo. A resposta é mais simples do que parece, mas exige uma coragem que poucos têm. A coragem de encarar a própria realidade intelectual e treinar o cérebro como se fosse um músculo de elite. Para começar essa jornada de alta performance, precisamos falar sobre o ponto de partida. Não se gerencia o que não se mede. Se você quer emagrecer, você sobe na balança. Se quer ganhar dinheiro, olha o extrato bancário. Por que então, quando o assunto é a sua ferramenta de trabalho mais poderosa, que é o seu cérebro, você trabalha no escuro? É aqui que entra a importância de conhecer o seu quociente de inteligência. No Testar QI, pelo site TestarQI, você tem a oportunidade de sair do campo do eu acho e entrar no campo do eu sei. Saber o seu QI não é sobre ego, é sobre estratégia. É entender a velocidade de processamento da sua máquina para ajustar a carga de leitura e a complexidade dos desafios que você aceita no dia a dia. Se você quer jogar o jogo dos grandes, o primeiro passo é saber em que nível o seu hardware está operando hoje. Quando falamos de livros que transformam homens comuns em vendedores de elite e pensadores agudos, não posso deixar de citar a base de tudo: a compreensão do comportamento humano. Robert Cialdini, em sua obra clássica sobre a influência, detalha como gatilhos mentais podem abrir portas que o dinheiro não compra. Mas aqui está o detalhe que o Minuto do Dom sempre ressalta: a técnica sem inteligência é apenas manipulação barata, e as pessoas sentem isso. Quando você eleva seu nível cognitivo através de ferramentas como o Testar QI, você passa a usar esses gatilhos de forma cirúrgica, autêntica e irresistível.
Você entende que a reciprocidade, a prova social e a escassez não são apenas palavras bonitas, são engrenagens biológicas que regem as nossas decisões desde que morávamos em cavernas. A vida é uma sucessão de vendas. Você vende uma ideia para o seu chefe, vende um estilo de vida para a sua família e, o mais importante, vende para si mesmo a ideia de que é capaz de conquistar o que deseja. Para que essa venda interna seja convincente, sua mente precisa ser afiada. Imagine o cérebro como um processador de computador. Se você entulha esse processador com informações inúteis e não conhece a capacidade dele, o sistema trava. Por isso, a recomendação de hoje foca no conceito de trabalho profundo, o Deep Work. Cal Newport nos ensina que a habilidade de se concentrar intensamente em uma tarefa complexa é a nova economia do século XXI. Mas para ter esse foco, você precisa de clareza mental. E a clareza vem de entender seu potencial. Shane Parrish, na série sobre grandes modelos mentais, mostra que as mentes mais brilhantes da história não sabiam de tudo, mas possuíam uma caixa de ferramentas mentais para resolver qualquer problema. Eles usavam o princípio de Pareto, a inversão e o pensamento de primeira ordem. Agora, imagine aplicar esses modelos mentais tendo a plena consciência da sua capacidade de raciocínio lógico. O resultado é a explosão de resultados. Você deixa de ser um espectador da vida e passa a ser o protagonista que dita as regras do mercado. A alta performance é solitária para quem não entende o jogo, mas é extremamente recompensadora para quem decide investir no próprio intelecto. O vendedor de elite não é aquele que fala mais, é aquele que ouve com uma inteligência tão aguçada que consegue captar o que não foi dito. Ele lê as entrelinhas, antecipa as objeções e cria uma conexão que parece mágica, mas é puramente neurociência e psicologia aplicada. Para chegar nesse nível, você precisa de repertório. E o repertório vem da leitura constante de biografias de grandes realizadores, de livros de economia comportamental e de tratados de estratégia militar adaptados para os negócios. Mas tudo isso se torna fumaça se você não tiver a base sólida de uma mente testada e aprovada. Muitas vezes, a autossabotagem nasce da ignorância sobre o próprio potencial. Você se sente menos capaz do que realmente é simplesmente porque nunca mediu sua inteligência de forma profissional. O site testaqui.com.br serve como esse espelho da verdade. Ao descobrir seu QI, muitos bloqueios caem por terra. Você percebe que o que faltava não era inteligência, mas sim o método correto de estudo e de aplicação prática. O conhecimento sem ação é apenas entretenimento. E o Minuto do Dom não é um canal de entretenimento, é um canal de transformação de elite. Estamos falando aqui de mudar o seu patamar financeiro e social através do fortalecimento do seu maior ativo, a sua cabeça. Considere o seguinte: em 1 minuto, milhares de informações bombardeiam seus olhos. Como filtrar o que presta? A inteligência é o filtro. Quanto mais alto o seu nível cognitivo, mais rápida é a sua capacidade de descartar o lixo e focar no que realmente vai trazer lucro e sabedoria. Os livros são o combustível, mas o seu cérebro é o motor. Não adianta colocar gasolina de avião em um motor de cortador de grama. Você precisa preparar o motor para suportar a potência do conhecimento que eu trago aqui todos os dias. Por isso, insisto na importância de você visitar o Testar QI e fazer sua avaliação. É um investimento pequeno para um retorno que pode durar a vida inteira. Nesta caminhada pela excelência, encontrei muitos profissionais talentosos que ficaram pelo caminho porque não sabiam lidar com a pressão ou porque não entendiam como sua própria mente funcionava diante do estresse. Livros como Antifrágil, de Nassim Taleb,
Ensinam que precisamos aprender a lucrar com o caos. Mas para ser antifrágil, você precisa primeiro ter uma estrutura interna organizada. A organização começa no autoconhecimento intelectual. Se você sabe quais são seus pontos fortes no raciocínio, você delega o que te trava e foca no que te faz brilhar. Isso é ser um vendedor de elite da própria imagem e carreira. O conhecimento que você adquire aqui e nos livros que recomendo é como uma semente. Mas a terra onde essa semente cai é o seu cérebro. Se a terra estiver árida e sem nutrientes, nada cresce. Nutrir o cérebro significa desafiá-lo, testá-lo e entender seus limites para poder expandi-los. O testar QI te dá a métrica exata de onde você está, para que possamos traçar juntos o caminho para onde você quer chegar. Não ignore os sinais de que você pode render muito mais. Às vezes, o que te separa do próximo nível é apenas o entendimento técnico de como sua lógica funciona. Aproveite que você está consumindo este conteúdo de alto valor e faça um compromisso consigo mesmo. O compromisso de nunca mais aceitar a mediocridade mental. O mundo já está cheio de pessoas que pensam igual, agem igual e colhem os mesmos resultados medíocres. O Minuto do Dom é o refúgio de quem quer mais. De quem entende que um livro de 500 páginas pode conter a solução para um problema de 10 anos. De quem compreende que a inteligência é a ferramenta definitiva de liberdade. Liberdade para escolher onde trabalhar, com quem conviver e como gastar o seu tempo, que é o seu recurso mais escasso. Lembre-se, a elite não nasce pronta. Ela é forjada no estudo, na prática e na análise constante de desempenho. Comece hoje a forjar a sua versão mais poderosa. Vá até o site testarque.com.br, descubra o seu quociente de inteligência e use essa informação como alicerce para construir o seu império de conhecimento. Cada página virada de um bom livro, cada teste concluído e cada estratégia de venda aplicada te coloca um degrau acima na pirâmide do sucesso. Não pare até sentir orgulho da sua trajetória intelectual. Se este conteúdo fez sentido para você, e se você sente que sua mente expandiu um pouco mais hoje, não guarde isso só para você. O conhecimento que não circula acaba morrendo. Por isso, faça agora a sua parte para fortalecer a nossa comunidade de mentes brilhantes. Compartilhe este roteiro com aquele amigo que precisa de um choque de realidade e de um incentivo para evoluir. Siga o canal para não perder nenhuma das nossas análises profundas de livros e estratégias de elite. E claro, comente aqui embaixo. Qual foi a maior sacada que você teve hoje e o que você descobriu ou espera descobrir sobre o seu potencial intelectual no Testar QI? Eu leio cada comentário e quero saber quem são os líderes que estão se formando aqui no Minuto do Dom. Nos vemos no próximo nível. Seja bem-vindo ao Minuto do Dom. E hoje vamos falar do livro Negocie, como se sua vida dependesse disso, de Chris Voss. Se você acha que negociação é apenas para grandes executivos de Wall Street ou para quem vende carros usados, prepare-se para mudar completamente de perspectiva. Chris Voss não é um acadêmico de Harvard que estudou teorias em salas climatizadas. Ele foi o principal negociador de reféns do FBI. Ele lidou com terroristas, sequestradores e criminosos perigosos em situações onde um erro não significava apenas perder um bônus no fim do mês, mas sim a perda de vidas humanas. O que Voss traz para nós é uma abordagem radicalmente diferente daquela ideia antiga de que a negociação deve ser um processo racional. Ele prova que os seres humanos são animais irracionais, movidos por emoções, medos e necessidades de segurança. A primeira grande lição que o livro nos ensina é sobre a escuta ativa, mas em um nível muito mais profundo do que estamos acostumados. Voss introduz o conceito de empatia tática.
Não se trata de ser legal ou concordar com o outro, mas de entender exatamente o que a pessoa está sentindo e por que ela está agindo daquela forma. Um dos métodos mais poderosos que ele apresenta é o espelhamento. É algo incrivelmente simples, mas que funciona como mágica. O espelhamento consiste em repetir as últimas 3 palavras ou as 3 palavras mais importantes do que a outra pessoa acabou de dizer. Quando você faz isso, você sinaliza ao cérebro da outra pessoa que você está sintonizado com ela, o que a estimula a continuar falando e a revelar mais informações. Imagine que você está em uma reunião e seu chefe diz que o projeto está muito difícil. Em vez de você tentar se defender ou dar soluções, você apenas diz, muito difícil? Pronto. O silêncio que se segue obriga o outro lado a explicar o porquê. E é nessa explicação que você encontra o ouro da negociação. Outro ponto fundamental é o uso do tom de voz. Voz recomenda o que ele chama de voz do DJ de rádio FM da madrugada. É uma voz calma, grave, lenta e reconfortante. Essa tonalidade atinge diretamente o sistema nervoso da outra pessoa, reduzindo a ansiedade e desarmando a agressividade. Quando você fala com autoridade, mas com uma calma absoluta, você assume o controle da dinâmica emocional da conversa sem que o outro perceba. Além disso, o livro nos ensina a técnica da rotulagem. Em vez de ignorar as emoções negativas, você deve trazê-las para a luz. Se você percebe que seu cliente está com medo de fechar o contrato, você diz abertamente, parece que você está preocupado com o risco desse investimento. Ao rotular a emoção, você a desativa. É como se você estivesse drenando a energia do medo. O silêncio também é uma arma. A maioria das pessoas tem pavor do silêncio e tenta preenchê-lo com argumentos fracos que acabam entregando sua posição. Voz ensina que, após um rótulo ou um espelhamento, você deve calar a boca e deixar o silêncio trabalhar a seu favor. É nesse espaço vazio que o outro lado costuma ceder ou revelar informações cruciais que ele não pretendia dizer. Estamos chegando a um ponto importante da nossa conversa sobre as táticas de Chris Voss. Antes de avançarmos para a estratégia que vai fazer você amar ouvir um não, eu quero fazer um pedido especial para você que busca a excelência. Não custa nada e ajuda muito. Siga o canal agora mesmo. Se você quer dominar a arte da persuasão e ter acesso aos melhores resumos de livros que realmente transformam a vida financeira e pessoal, clicar no botão de seguir é o seu primeiro passo para o topo. Fazendo isso, você garante que não vai perder nenhuma aula prática de venda e negociação que trazemos aqui no Minuto do Dom. Agora, vamos falar sobre o poder do não. No senso comum, todos acham que o objetivo de uma negociação é conseguir o sim o mais rápido possível. Voss diz que isso é um erro fatal. O sim, muitas vezes, é uma mentira. As pessoas dizem sim apenas para se livrarem de você ou para evitar o conflito, sem nenhuma intenção de cumprir o acordo. O não, por outro lado, é onde a negociação realmente começa. Quando alguém diz não, ela se sente segura, no controle e protegida. Por isso, Voss sugere que você faça perguntas que convidem ao não. Em vez de perguntar, você tem alguns minutos para conversar, pergunte, é uma má hora para conversarmos? Quando a pessoa responde não, não é uma má hora. Ela abriu a porta por vontade própria e está muito mais receptiva ao que você tem a dizer. É uma mudança de paradigma que separa os amadores dos negociadores de elite. Outra ferramenta incrível são as perguntas calibradas. São perguntas que começam com o que ou como. Elas são desenhadas para remover a agressividade e transformar um confronto em um processo de resolução de problemas compartilhado. A pergunta de ouro de Voss é: como eu deveria fazer isso? Use isso quando alguém fizer uma exigência absurda. Em vez de dizer não,
Você joga o problema de volta para o outro lado de forma suave. Isso força a pessoa a olhar para a sua situação e a encontrar uma solução que funcione para ambos. Você para de ser o inimigo e se torna um parceiro na busca por uma saída. Para negociar nesse nível de maestria, você precisa estar com a mente afiada, processando informações de forma rápida e precisa. E se você quer saber como está o seu potencial cognitivo para aplicar essas técnicas com perfeição, eu tenho uma recomendação especial. Conheça o Testar QI acessando testarqi.com.br. Nosso patrocinador oferece uma ferramenta incrível para você medir sua inteligência e entender melhor suas capacidades mentais. Um negociador de elite sabe que o autoconhecimento e a agilidade mental são suas maiores armas. Acesse testarqui.com.br e descubra seu nível. Continuando com as lições de Chris Voss, precisamos falar sobre a regra dos 7, 38, 55. Em qualquer comunicação, apenas 7% da mensagem é transmitida pelas palavras. 38% vem do tom de voz e 55% vem da linguagem corporal. Se as palavras de alguém dizem sim, mas o tom de voz parece hesitante, você deve confiar no tom de voz. É aí que entra a rotulagem novamente. Você diz sim, mas parece que há algo te deixando desconfortável. Isso limpa o caminho para uma negociação honesta. Voss também alerta sobre o perigo de dividir a diferença. Em uma negociação de vida ou morte, você não pode dividir a diferença. Se um sequestrador tem 2 reféns, você não aceita que ele mate um para libertar o outro. Na vida real, quando você divide a diferença, muitas vezes você acaba com um acordo que é ruim para ambos, como usar um sapato preto e um marrom porque você não conseguiu decidir qual era melhor. Busque o acordo que realmente resolva o problema, não apenas o que é mais fácil. Se você está aprendendo táticas que nunca imaginou e este conteúdo está agregando valor real para a sua carreira e vida pessoal, aproveite este momento para deixar sua marca. Curta o vídeo agora. Essa pequena ação faz com que o algoritmo entenda que este resumo do livro do Chris Voss é um conteúdo de elite e nos ajuda a alcançar mais pessoas que, assim como você, querem sair da média. Deixe seu like e vamos para a parte final desta aula. Um dos conceitos mais fascinantes do livro é o cisne negro. Na teoria de Voss, o cisne negro é aquela informação oculta que, se revelada, muda completamente o jogo. Toda negociação tem 1 ou 2 cisnes negros. Pode ser uma motivação emocional oculta, um prazo que a outra pessoa não revelou, ou uma pressão interna que ela está sofrendo. Para encontrar o cisne negro, você precisa ouvir mais do que falar e observar os detalhes que ninguém mais percebe. Quando você descobre o que realmente move a outra pessoa, você ganha o controle total da situação. Voss também ensina o sistema Ackermann, que é um método estruturado de negociação de preços. Comece definindo seu preço-alvo. Sua primeira oferta deve ser de 65% desse valor. Depois, você sobe para 85%, depois 95% e, finalmente, chega ao seu alvo em 100%. Mas o truque está nos detalhes. Cada aumento deve ser menor que o anterior, e o valor final deve ser um número quebrado, não redondo, como R$ 14.347 em vez de 14.500. Números precisos dão a impressão de que foram calculados de forma exata e científica, o que torna muito mais difícil para o outro lado contestar. Por fim, lembre-se da frase icônica de Voss: o conflito é uma oportunidade para o aprendizado. Não tenha medo da tensão. A tensão é o lugar onde os grandes acordos são forjados. Use o nome da pessoa com moderação, mas de forma estratégica para criar conexão. Mantenha a calma absoluta, mesmo sob pressão. E nunca se esqueça de que o seu interlocutor quer ser ouvido e compreendido acima de tudo. Negocie como se sua vida dependesse disso, é um guia para a vida. As técnicas de espelhamento,
Rotulagem, perguntas calibradas e a busca pelo cisne negro vão transformar você em um comunicador excepcional. Aplique isso na sua próxima venda, na conversa com seu parceiro ou até mesmo na negociação por um aumento salarial. O domínio da psicologia humana é o que separa os grandes realizadores do resto do mundo. Este foi o Minuto do Dom, onde cada segundo conta para o seu sucesso. Aplique o que aprendeu hoje e veja o mundo se abrir para as suas condições. Até a próxima. Imagine que você está diante de uma porta trancada e possui um molho com 1000 chaves. Você pode tentar uma por uma, gastando horas, suando, perdendo a paciência e talvez desistindo antes de encontrar a correta. Ou você pode simplesmente entender a lógica da fechadura e escolher a chave mestra. No mundo real, a chave mestra não é apenas o esforço bruto, mas a sua capacidade cognitiva aliada ao conhecimento estratégico que os grandes livros proporcionam. Muita gente me pergunta qual é o segredo dos grandes negociadores e dos líderes que parecem estar sempre 10 passos à frente de todo mundo. A resposta é mais simples do que parece, mas exige uma coragem que poucos têm. A coragem de encarar a própria realidade intelectual e treinar o cérebro como se fosse um músculo de elite. Para começar essa jornada de alta performance, precisamos falar sobre o ponto de partida. Não se gerencia o que não se mede. Se você quer emagrecer, você sobe na balança. Se quer ganhar dinheiro, olha o extrato bancário. Por que então, quando o assunto é a sua ferramenta de trabalho mais poderosa, que é o seu cérebro, você trabalha no escuro? É aqui que entra a importância de conhecer o seu quociente de inteligência. No Testar QI, pelo site testarqui.com.br, você tem a oportunidade de sair do campo do eu acho e entrar no campo do eu sei. Saber o seu QI não é sobre ego, é sobre estratégia. É entender a velocidade de processamento da sua máquina para ajustar a carga de leitura e a complexidade dos desafios que você aceita no dia a dia. Se você quer jogar o jogo dos grandes, o primeiro passo é saber em que nível o seu hardware está operando hoje. Quando falamos de livros que transformam homens comuns em vendedores de elite e pensadores agudos, não posso deixar de citar a base de tudo: a compreensão do comportamento humano. Robert Cialdini, em sua obra clássica sobre a influência, detalha como gatilhos mentais podem abrir portas que o dinheiro não compra. Mas aqui está o detalhe que o Minuto do Dom sempre ressalta. A técnica sem inteligência é apenas manipulação barata, e as pessoas sentem isso. Quando você eleva seu nível cognitivo através de ferramentas como o Testar QI, você passa a usar esses gatilhos de forma cirúrgica, autêntica e irresistível. Você entende que a reciprocidade, a prova social e a escassez não são apenas palavras bonitas, são engrenagens biológicas que regem as nossas decisões desde que morávamos em cavernas. A vida é uma sucessão de vendas. Você vende uma ideia para o seu chefe, vende um estilo de vida para a sua família e, o mais importante, vende para si mesmo a ideia de que é capaz de conquistar o que deseja. Para que essa venda interna seja convincente, sua mente precisa ser afiada. Imagine o cérebro como um processador de computador. Se você entulha esse processador com informações inúteis e não conhece a capacidade dele, o sistema trava. Por isso, a recomendação de hoje foca no conceito de trabalho profundo, o Deep Work. Cal Newport nos ensina que a habilidade de se concentrar intensamente em uma tarefa complexa é a nova economia do século XXI. Mas para ter esse foco, você precisa de clareza mental. E a clareza vem de entender seu potencial. Quando você acessa testarqui.com.br e faz o teste, você ganha um mapa. Você descobre se sua facilidade maior é lógica, espacial ou verbal. E isso permite que você selecione os livros certos para ler. Falando em livros certos,
Vamos mergulhar na sabedoria de Sêneca e dos estoicos. Eles já diziam que a sorte é o que acontece quando a preparação encontra a oportunidade. Mas como se preparar para um mundo que muda a cada segundo? Desenvolvendo modelos mentais. Shane Parrish, na série sobre grandes modelos mentais, mostra que as mentes mais brilhantes da história não sabiam de tudo, mas possuíam uma caixa de ferramentas mentais para resolver qualquer problema. Eles usavam o princípio de Pareto, a inversão e o pensamento de primeira ordem. Agora, imagine aplicar esses modelos mentais tendo a plena consciência da sua capacidade de raciocínio lógico. O resultado é a explosão de resultados. Você deixa de ser um espectador da vida e passa a ser o protagonista que dita as regras do mercado. A alta performance é solitária para quem não entende o jogo, mas é extremamente recompensadora para quem decide investir no próprio intelecto. O vendedor de elite não é aquele que fala mais, é aquele que ouve com uma inteligência tão aguçada que consegue captar o que não foi dito. Ele lê as entrelinhas, antecipa as objeções e cria uma conexão que parece mágica, mas é puramente neurociência e psicologia aplicada. Para chegar nesse nível, você precisa de repertório. E o repertório vem da leitura constante de biografias de grandes realizadores, de livros de economia comportamental e de tratados de estratégia militar adaptados para os negócios. Mas tudo isso se torna fumaça se você não tiver a base sólida de uma mente testada e aprovada. Muitas vezes, a autossabotagem nasce da ignorância sobre o próprio potencial. Você se sente menos capaz do que realmente é simplesmente porque nunca mediu sua inteligência de forma profissional. O site testarki.com.br serve como esse espelho da verdade. Ao descobrir seu QI, muitos bloqueios caem por terra. Você percebe que o que faltava não era inteligência, mas sim o método correto de estudo e de aplicação prática. O conhecimento sem ação é apenas entretenimento. E o Minuto do Dom não é um canal de entretenimento, é um canal de transformação de elite. Estamos falando aqui de mudar o seu patamar financeiro e social através do fortalecimento do seu maior ativo, a sua cabeça. Considere o seguinte: em 1 minuto, milhares de informações bombardeiam seus olhos. Como filtrar o que presta? A inteligência é o filtro. Quanto mais alto o seu nível cognitivo, mais rápida é a sua capacidade de descartar o lixo e focar no que realmente vai trazer lucro e sabedoria. Os livros são o combustível, mas o seu cérebro é o motor. Não adianta colocar gasolina de avião em um motor de cortador de grama. Você precisa preparar o motor para suportar a potência do conhecimento que eu trago aqui todos os dias. Por isso, insisto na importância de você visitar o Testar QI e fazer sua avaliação. É um investimento pequeno para um retorno que pode durar a vida inteira. Nesta caminhada pela excelência, encontrei muitos profissionais talentosos que ficaram pelo caminho porque não sabiam lidar com a pressão ou porque não entendiam como sua própria mente funcionava diante do estresse. Livros como Antifrágil, de Nassim Taleb, ensinam que precisamos aprender a lucrar com o caos. Mas para ser antifrágil, você precisa primeiro ter uma estrutura interna organizada. A organização começa no autoconhecimento intelectual. Se você sabe quais são seus pontos fortes no raciocínio, você delega o que te trava e foca no que te faz brilhar. Isso é ser um vendedor de elite da própria imagem e carreira. O conhecimento que você adquire aqui e nos livros que recomendo é como uma semente. Mas a terra onde essa semente cai é o seu cérebro. Se a terra estiver árida e sem nutrientes, nada cresce. Nutrir o cérebro significa desafiá-lo, testá-lo e entender seus limites para poder expandi-los. O Testar QI te dá a métrica exata de onde você está, para que possamos traçar juntos o caminho para onde você quer chegar.
Não ignore os sinais de que você pode render muito mais. Às vezes, o que te separa do próximo nível é apenas o entendimento técnico de como sua lógica funciona. Aproveite que você está consumindo este conteúdo de alto valor e faça um compromisso consigo mesmo. O compromisso de nunca mais aceitar a mediocridade mental. O mundo já está cheio de pessoas que pensam igual, agem igual e colhem os mesmos resultados medíocres. O Minuto do Dom é o refúgio de quem quer mais. De quem entende que um livro de 500 páginas pode conter a solução para um problema de 10 anos. De quem compreende que a inteligência é a ferramenta definitiva de liberdade. Liberdade para escolher onde trabalhar, com quem conviver e como gastar o seu tempo, que é o seu recurso mais escasso. Lembre-se, a elite não nasce pronta. Ela é forjada no estudo, na prática e na análise constante de desempenho. Comece hoje a forjar a sua versão mais poderosa. Vá até o site testarque.com.br, descubra o seu quociente de inteligência e use essa informação como alicerce para construir o seu império de conhecimento. Cada página virada de um bom livro, cada teste concluído e cada estratégia de venda aplicada te coloca um degrau acima na pirâmide do sucesso. Não pare até sentir orgulho da sua trajetória intelectual. Se este conteúdo fez sentido para você, e se você sente que sua mente expandiu um pouco mais hoje, não guarde isso só para você. O conhecimento que não circula acaba morrendo. Por isso, faça agora a sua parte para fortalecer a nossa comunidade de mentes brilhantes. Compartilhe este roteiro com aquele amigo que precisa de um choque de realidade e de um incentivo para evoluir. Siga o canal para não perder nenhuma das nossas análises profundas de livros e estratégias de elite. E claro, comente aqui embaixo. Qual foi a maior sacada que você teve hoje e o que você descobriu ou espera descobrir sobre o seu potencial intelectual no Testar QI? Eu leio cada comentário e quero saber quem são os líderes que estão se formando aqui no Minuto do Dom. Nos vemos no próximo nível.